Olá, você é muito bem-vindo por aqui. Esse canal tem o objetivo de compartilhar a palavra de Deus de forma simples, dinâmica e ao mesmo tempo aplicável ao nosso dia a dia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Estamos vivendo o Apocalipse? Na realidade, esse tema é uma pergunta que uma das pessoas que acompanham os nossos trabalhos me fez pelas redes sociais. Afinal de contas, estamos vivendo o Apocalipse, sim ou não? Quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, a palavra Apocalipse vem do original grego revelação, ou uma grande descoberta. A ideia é que quando você acorda de manhã na sua casa e aquele lindo nascer do sol, você tem uma janela e essa janela está coberta por uma cortina. E você, para apreciar melhor o nascer do sol, você puxa a cortina e se depara com aquela visão linda. Essa é a ideia do Apocalipse, é o descortinar de Deus, é a descoberta de coisas que estavam ocultas, é a revelação de Jesus para os nossos dias. Veja que o apóstolo João, no capítulo 1 do Apocalipse, verso 1, ele diz que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Em outras palavras, o apóstolo João ele traz um entendimento de que o Apocalipse é uma revelação de Deus a Jesus sobre as coisas que brevemente hão de acontecer. E quando nós falamos dessas coisas que brevemente vão acontecer, a gente se depara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, com uma porção de sinais muito grande. E esses sinais, eles aparecem em 3 níveis. Primeiro, no mundo. Segundo, em Israel. E terceiro, na igreja. Então, os sinais de Deus que apontam para a volta de Jesus, que apontam para o fim dos tempos, que apontam para o cumprimento das profecias que estão ali no livro do Apocalipse, esses sinais se concentram em pelo menos 3 níveis. Primeiro, o mundo. Segundo, Israel. E terceiro, a igreja. Para saber mais detalhes sobre esse tema, eu quero te convidar a assistir um vídeo que está na nossa descrição, no canal CB Nações, que é o canal da igreja a qual eu sou pastor. E ali nós fizemos durante 21 dias um estudo capítulo por capítulo de todo o Apocalipse. Então essas ministrações estão no nosso canal e eu te convido a participar, a estudar, a entender com mais detalhe esse assunto do fim dos tempos. Em Mateus 24:36, Jesus ele disse: "Ninguém sabe a hora e nem o dia em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai." Em outras palavras, Jesus estava dizendo que apenas o Pai conhece o tempo determinado, um tempo que foi pré-estabelecido, um tempo que, como diz Eclesiastes 3, é o tempo determinado de Deus, é o Kairos de Deus. A palavra Kairos no original significa o tempo de Deus. O tempo de Deus do cumprimento de todas as profecias que estão no livro da Revelação, ou seja, no livro do Apocalipse. Algumas pessoas podem pensar, mas o tempo do cumprimento da profecia está se estendendo muito. Há muitos anos eu ouço falar da volta de Jesus, há muitos outros episódios do passado, como a Primeira, Segunda Guerra Mundial, como a guerra no Iraque, a guerra no Afeganistão, como grandes depressões econômicas, grandes catástrofes naturais. Faz muito tempo que eu ouço falar da volta de Jesus, o que ainda não efetivamente aconteceu. Mas é sempre importante lembrar que o tempo do cumprimento da palavra de Deus já está reservado, já está estabelecido. E enquanto esse tempo não se cumpre, o que Deus está fazendo? Deus está dando chances, Deus está dando oportunidade a você e a mim, para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente se volte para Ele de todo o coração e, como diz o texto de Jeremias, buscarmos Ele de todo o nosso coração e o encontrarmos.
Veja que em 1 Pedro 3, 8 e 9, o apóstolo diz o seguinte: meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em fazer o que prometeu. Pega bem essa expressão. O Senhor não demora em fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído ou que ninguém se perca, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. O que o apóstolo Pedro está ensinando nessa ocasião é exatamente isso. Por que não se deu o cumprimento final de todas as profecias? Porque Deus ainda, na sua bondade, na sua graça, na sua misericórdia, está concedendo à humanidade a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de se voltar para Ele de todo o coração. Como disse o apóstolo Pedro, Deus não quer que ninguém que vai herdar a salvação se perca. Pelo contrário, mas que se arrependa dos seus pecados. Eu quero encerrar esse vídeo deixando esse convite a você. Viva na prática um relacionamento diário com Jesus, que com certeza, na ocasião da vinda do Senhor em glória, você não vai ser pego de surpresa. Você vai ser alguém que vai se alegrar, festejar, celebrar o regresso de Jesus. E esse relacionamento diário com Jesus, ele é vivido através de meditação na palavra e oração, ou seja, desenvolvendo uma intimidade com Jesus dia após dia. E essa intimidade que vai crescendo dia após dia, ela traz junto os frutos da perseverança. E é sempre importante lembrar, Apocalipse 2 e versículo 10, Jesus disse: sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Ou seja, a coroa da vida é recompensa de gente e de discípulos que perseveram até a morte. Que você viva essa experiência na prática, que mais de Deus venha sobre a tua vida, sobre a tua família, que a fome e sede por se relacionar com Jesus de uma maneira mais íntima, mais profunda, esteja presente no seu dia. É isso que nós compartilhamos com você. Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.